Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mais um domingo aqui na presença do Senhor, para que nós venhamos a meditar na palavra de Deus, para que nós venhamos buscar somente ao Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, meditando na palavra dele e pedindo a revelação do Espírito Santo para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, receber sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra de Deus e guardar ela no nosso coração, a sete chaves, porque ela é o caminho, a verdade e a vida, que é o verbo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele que nós vamos ter a nossa salvação e a vida eterna lá no reino de Deus. Você é o nosso convidado para estar acompanhando todos nós nessa live, acompanhando na igreja a respeito da palavra de Deus, da casa do Pai, do Cordeiro, a casa da noiva do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Para iniciar, eu quero fazer uma oração. Vamos todos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, para nós fazer uma oração, para nós dar início ao culto deste domingo aqui no Japão, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos permissão, Senhor, para que nós venhamos a pregar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, aqui no Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, e que nós possamos, Pai, meu Deus, que toda a palavra seja revelada pelo Espírito Santo, para que nós venhamos, meu Deus, ser abençoados pelo Senhor, ter entendimento da palavra, seguir seus caminhos, fazer conforme a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que é o caminho, a verdade e a vida, e através dele que nós vamos receber nossa salvação, através dele que nós vamos entrar no teu reino, através dele que nós vamos ter a nossa vida eterna. Senhor, então em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, nos protege, nos guarda essas vidas que vão nos assistir, que sejam tocadas e abençoadas pelo poder do Senhor. A qualquer nação que estiver assistindo, em qualquer lugar que estiverem assistindo, no presídio, no hospital, no asilo, aonde eles estiverem, Senhor meu Deus, que a palavra venha tocar no coração deles e eles venham seguir o seu caminho, porque o seu caminho é o caminho da verdade, é o caminho que vai levar nós à salvação, é o caminho que é do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glórias te damos, meu Deus, e tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero já iniciar com o Salmo 100. Aleluia. Você que vai nos assistir, pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, e vamos meditar junto com a pastora Glória em Salmo 100, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as nações, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vamos então, irmãos, abrir aqui em Salmo 100, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 100 diz assim: hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por sua porta com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, aqui em Salmo 100, que vai ter uma ligação com o nosso tema de hoje, que é a ligação com o Espírito Santo. Glória a Deus. A ligação com o Espírito Santo, esse hino que ingressa ao templo, ingresso ao templo, eles estavam entrando ao templo, o templo da Formosa, subindo aqueles degraus, e ali eles estavam celebrando, aleluia, com cântico, celebrando com júbilo, celebrando o Senhor de todas as terras, aleluia. E ele diz assim:
versículo 4: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. A nossa obrigação, a nossa visão, aleluia, e a nossa ligação aqui hoje na terra, aqui nesse momento, na igreja, aonde você estiver, a nossa ligação é com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que nos dá o ingresso ao templo. É um hino o qual nós celebramos com júbilo, porque nós recebemos tudo de graça, através da crucificação de Jesus Cristo. Ao Ele ressuscitar ao terceiro dia, nós recebemos de graça a presença de Deus, a graça do Senhor, para que nós possamos viver aqui nessa terra, nos preparar, aleluia, tendo uma ligação com o Espírito Santo aqui na terra, que é o nosso Consolador, para nós podermos buscar a nossa salvação, a nossa entrada no reino para a vida eterna. Então, tudo o que nós fizermos e tudo o que nós buscarmos aqui na terra, devemos buscar sempre, todo momento, todo instante, do fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência, do nosso subconsciente, aleluia, a ligação com o Espírito Santo, e não deixar essa ligação romper em nenhum momento, em nenhum instante, e nós possamos estar sempre ligado com Ele, porque é Ele que veio para nos mostrar, para nos falar, para nos convencer do juízo, do pecado, da justiça. É Ele que está aí junto com você para te conduzir, e você deve se render a Ele, e estar com essa ligação 24 horas com Ele, essa ligação, e buscando nele qual que é o aprendizagem maior que você tem através da palavra do Senhor, se rendendo a Ele para poder você chegar aonde Deus quer que você chegue, no plano e no propósito dele para a sua vida. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, você que é crente e você também que não é crente, pega essa oportunidade de você aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, se convertendo através dessa palavra, através do Espírito Santo, para você também entrar no reino dos céus, como o Senhor promete a todos nós, que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você abra agora para nós meditarmos juntos em Efésios capítulo 1, o qual a carta que foi escrita, a epístola de Paulo aos Efésios, para que eles possam também entender e aprender aonde Paulo ia, nas cidades que ele ia, em Gálatas e Efésios, ele implantava uma igreja, falava de Jesus, com intrepidez, com amor, mesmo com um espinho na carne. O apóstolo Paulo estava sempre à disposição e estava sempre ligado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, com muita intrepidez, aleluia, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor. Muitos aceitavam, muitos não aceitavam, muitos perseguiam ele, muitos não perseguiam. Então alguns aceitavam e alguns não aceitavam. Então, mas a semente estava sendo plantada, a semente estava sendo colocada. Mesmo que você pregue para 2 pessoas, ou até para uma pessoa, aleluia, se ela recebe ou não recebe, você já fez a sua parte. O restante quem faz é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aquela pessoa depois vai ter uma ligação com o Espírito Santo, ela vai saber que esse amor, essa vontade do Espírito Santo de nos convencer do juízo do pecado e da justiça é a partir dele. Então essa ligação que nós fazemos com ele não rompe até o dia que nós subimos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai vir buscar a sua noiva. Então você que vai aproveitar essa oportunidade, você que vai viver isso conosco essa manhã, que nós estamos aqui no Japão pregando a palavra do Senhor, aleluia, você abre lá em Efésios capítulo 1, nós vamos ler já a respeito do prefácio e saudações. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso
e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele já faz uma saudação, quase praticamente uma pregação, né? Paulo já fala já com todo respeito, de todo o seu coração, a vontade, a ligação que ele tem com o Espírito Santo, o desejo que ele tem que as pessoas venham se converter, que as pessoas venham conhecer Jesus, andar com Jesus, fazer a vontade de Jesus. Aleluia. E tudo isso, irmãos, é nada mais, nada menos do que através da palavra de Deus. Você que não tem uma Bíblia ainda, você que tem um celular, abre lá no aplicativo, para que você venha conhecer, ter ligação com a palavra do Senhor. E quando você tem a ligação com a palavra do Senhor, você vai ter automaticamente uma ligação com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te guiar em tudo que você for, revelar para você, para fazer a vontade do Pai. Ele está aqui na terra para isso. E é com gemidos inexprimíveis que Ele toca na sua vida, e você vai sentir essa presença dEle. E essa presença dEle faz com que nós nos convencemos, nós vemos o caminho certo, e na direção dEle nós vamos recebendo a revelação e vamos nos fortificando, nós vamos nos fortalecendo na presença do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nós vemos na palavra do Senhor. Quando Paulo escreve essa epístola de Paulo aos Efésios, quando ele escreve para os Efésios, ele já está no prefácio da saudação, já fazendo uma saudação: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de crente. Você que é crente, eu que sou crente. Ele já está falando a respeito de você ser crente, porque a hora que ele fala aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Então são praticamente os escolhidos, como você e eu, como você que está nos assistindo. O interesse que você tem de ter uma ligação com o Espírito Santo é o qual vai fazer com que você, aleluia, seja santo. Sede santos, porque eu também sou santo. Foi assim que o Senhor falou. E ao dizer isso, nós começamos já aqui em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 3, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Glória a Deus. Vamos meditar nisso. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som aqui. Aleluia. Para você poder escutar bem. Porque quando nós falamos nessa palavra redenção, primeiro que se rendeu foi Jesus Cristo, com gotas de sangue suando, se rende ao Pai. Pensa você, um filho que deixou sua glória para se tornar um homem, se dispôs a ser como nós e se rende naquele momento que o Senhor, o plano de Deus, o propósito era esse. Ele foi e se rendeu ao Senhor, mesmo suando gotas de sangue, profundamente triste, e ele se rende. Essa palavra redenção é o que nós devemos carregar para o resto de nossas vidas. Se render ao Senhor, se render a Deus, se render ao Espírito Santo aqui na terra por você, reconhecer a morte de Cristo na cruz por você, o derramamento do sangue dele, o mesmo sangue que ele suou lá no Monte das Oliveiras, é o mesmo sangue que escorreu na cruz por você, por mim, pela humanidade. Esse reconhecimento nos leva à redenção a Ele, ao reconhecimento, à aproximação a Ele,
E quem está aqui para te mostrar, para que você sinta isso no teu ser, no teu coração, no mais profundo da sua alma, é o Senhor Espírito Santo, que toca com você uma gentileza, porque Ele é uma pessoa, Ele é educado, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele quer somente te mostrar o amor de Deus que tem por você, e por mim, e pela humanidade. Então Ele quer que nós nos rendemos verdadeiramente. Não nos rendemos ao mundo, nem às coisas do mundo, nem às coisas materiais, e sim somente a Ele. Uma primazia, em primeiro lugar, em tudo, na sua vida, essa redenção. Paulo está falando, Paulo primeiro nos abençoa e expõe as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Ele se rendeu primeiro por nós, e agora faz nós colocar essa palavra no nosso coração. Se render. O que é se render? Como que eu vou me render, sendo que eu não estou vendo nada? Como se eu vou me render a Ele? Ele está em espírito, mas Ele é real. Ele é real na sua vida. Ele é real em tudo que você faz, em tudo que você pensa. Ele está no controle da sua vida. E Paulo continua dizendo para você e para mim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais e em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós vemos duas passagens aqui a respeito da redenção e do selo do Espírito Santo. Nosso tema hoje está dizendo que é a ligação com o Espírito Santo. Quando nós temos uma ligação com o Espírito Santo, automaticamente nós estamos nos rendendo a Jesus e a Deus. Essa ligação leva você a adquirir um selo do Espírito Santo sobre a sua vida. O que é o selo? O selo é aquele que você coloca e tem uma garantia sua, que você vai entrar no reino dos céus. Só que esse selo não pode ser tirado nem arrancado de você, porque você não deve permitir que nada tire esse selo de você.
Você deve ser selado. Que nem uma carta, quando você vai enviar, você tem que colocar um selo para essa carta chegar no destino. O Espírito Santo coloca um selo em você para você ter um destino para entrar no reino dos céus. Esse selo tem que ser mantido por você. Queira ou não queira, chova ou não chova, tenha neve, tenha o que for, perseguição, tenha o que for sobre a sua vida, você não perde esse selo. Mas para você chegar nesse selo, tem algo que você tem que fazer. Tem algo que você tem que se aproximar. Tem algo que você tem que aprender aqui na terra. Tem algo que você ainda talvez não se aproximou, mas você deve se aproximar. Que é a palavra que nós estamos falando desde o começo, que é a redenção. Quando você se rende. Se o próprio Filho se rendeu ao Deus Todo-Poderoso em amor, em fé, em esperança, em perseverança e em obediência. Ele obedeceu mesmo, suando naquele momento, orando e falando para Deus, se possível, passe de mim esse cálice, Pai. A primeira vez, volta lá, encontra seus discípulos, Pedro, João e Tiago, dormindo. É os quais queriam estar orando por o nosso Senhor Jesus, orando para receber o selo. Mas ele chega e fala para eles: vocês não conseguem ficar nem uma hora em oração. E ele fala: vigia para eles, para que a tentação não o pegue vocês. E ele volta a segunda vez. Aquela caminhada que ele teve dali até os discípulos é a mesma caminhada que nós vamos ter com o Espírito Santo, para que nós possamos receber o selo. Hoje você está na igreja, hoje você conhece a palavra, hoje você anda no meio dos crentes, hoje você está convencido que você tem que fazer as coisas aqui na terra para manter essa crença, para que você possa entrar no reino dos céus. E aquela caminhada que ele deu, do local que ele suou sangue, e ficou agoniado, essa caminhada, e ele foi lá, viu eles daquela forma, ele falou: eles precisam de ajuda. Ali Jesus foi convencido pelo Espírito Santo que eles precisavam de ajuda, porque eles estavam completamente dependentes da carne, do sono, desmaiados em sono, porque era madrugada. E ali ele recebeu o selo do Espírito Santo. Jesus, ao receber o selo, ele volta. Ele volta, chega para Deus e fala: que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Depois que você receber o selo do Espírito Santo, você vai falar a mesma coisa. Primeiro você vai se render, da mesma forma que Jesus fez, porque ainda você está na caminhada, você não chegou ainda no ponto. Nós todos estamos na caminhada, não chegamos no ponto ainda, porque quando nós recebemos um selo, nós chegamos a Deus, nós fazemos tudo e largamos de tudo para fazer só as coisas de Deus, como Paulo fez. Paulo recebeu o selo, passou pela perseguição, pela morte, foi decapitado. Esse é o nosso preço.
para entrar no reino dos céus. Ninguém vai entrar no reino dos céus enquanto não passar pela prova. Se até Jesus passou pela prova. Por isso que ninguém quer ir atrás do selo. O selo é algo especial, o selo é algo que você só vai entrar no reino dos céus se você for selado por ele. Por isso que muitos não têm interesse, não buscam, não buscam o batismo no Espírito Santo. Por isso que não tem interesse, as igrejas não ensinam, não explicam, não mostram o caminho. Porque se você for selado, você não para sentado numa cadeira, você vai sair para pregar o evangelho, a palavra, você vai falar, você vai cumprir o ídolo de Jesus, você larga tudo. Como Jesus nos mostrou. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele viu o que ele viria passar. Homem nenhum conseguia passar o que ele passou na cruz, tudo que aconteceu com ele, mas nem a dor que ele sentiu não foi tão grande como a rejeição de todos. Como todos rejeitam ainda hoje. Você que está nos assistindo também. A rejeição que destrói qualquer pessoa. A rejeição que mata o teu amigo, o teu parente, a tua esposa, o teu marido, teus filhos, é a rejeição. O que está acontecendo muito, inclusive nesse país, a rejeição dos velhinhos, que trabalharam a vida inteira, rejeitado pelos filhos, deixa morrer dentro do hospital, e não vai visitar, não quer que ninguém visita. Depois que a gente envelhece, os filhos começam a rejeitar, os parentes começam a rejeitar, o jovem não quer saber de velho, o jovem não quer saber, ele rejeita, faz uma ajuda, depois rejeita. A rejeição destrói a pessoa. A dor na carne não destrói, mas a rejeição destrói. Mas quando você tem o selo, quando você está buscando o selo, ele te consola. Por isso que o nome dele é Consolador. Agora existe um preço para quem rejeita. Existe uma cobrança para quem rejeita. Quando Judas rejeitou a Jesus, que vendeu ele por 30 moedas de prata, quando ele se arrependeu, quando viu o que fizeram com Jesus, já era tarde. Ele foi devolver o dinheiro, o Caifás. Mas o Caifás não aceitou, porque esse dinheiro aí é maldito. Jogou fora, foi lá, se enforcou, explodiu tudo, as vísceras dele. Por quê? Ele rejeitou o mestre, aquele que andou com ele, aquele que acreditou nele, foi rejeitado. Porque as pessoas estão sendo egoístas nos dias de hoje, querem saber só delas, querem fazer só as coisas para ela. O dinheiro está comprando todo mundo, o poder todo mundo quer, a correria, aquilo. Estão esquecendo do amor, estão esquecendo que tem pessoas sofrendo que precisam ser abraçadas, tem pessoas que precisam de ajuda, estão se esquecendo. Essa rejeição faz com que o Espírito Santo se entristeça. E na palavra do Senhor está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Tudo isso que Paulo está escrevendo aqui para os Efésios é justamente isso. Porque Jesus, naquela caminhada, quando ele volta, ele recebe e fala para Deus: seja feita a tua vontade. Depois de 5 minutos chegou os romanos e o prenderam.
na madrugada, com um beijo de rejeição. O beijo que Judas deu nele, para entregar ele. Porque ele era igual a todo mundo. Jesus era igualzinho a todos os seus apóstolos, qualquer pessoa, ele era igual. E com um beijo, o beijo da traição, o beijo da rejeição, destruiu o Senhor. Isso é para nós aprendermos. Que muitas vezes você vai ser rejeitado por inveja, perseguição, né? Você vai ser rejeitado, talvez por causa de alguma coisa que você conquistou. Você vai ser rejeitado. Vive com você, come no mesmo prato, anda com você, é do mesmo sangue. Chega uma hora que as coisas do mundo compram e você é rejeitado. Muitas vezes você aceita porque não tem saída. Esses velhinhos que não conseguem nada na vida, estão lá nos asilos. As pessoas têm que ajudar para andar, cadeira de roda, fica ali. São rejeitados aqui nessa nação. Mas eles esquecem que um dia também eles vão ficar velhos. Por isso que Deus fez a coisa certa. Deus determinou 120 anos para nós. Não conseguimos chegar mais 120 anos. 80 anos começa a falhar tudo já. E você envelhece. E se você não cuidar do velhinho, um dia você vai envelhecer. Então Deus deixou certinho, igual para todo mundo. Todo mundo vai chegar na idade, vai morrer, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ser jovem, todo mundo vai ser adulto, todo mundo vai conquistar. Mas tudo que você conquistar, não se esqueça, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele já está falando no amor que ele quer que nós sejamos, que nós não viemos fazer distinção de ninguém. Jesus justamente fez isso. Ele curou a todos, abraçou a todos, exortou muitos, fariseus, saduceus, tirou os cambistas da frente do templo. Ali só tinha ladrão, salteador. Vamos falar que nem nos dias de hoje, maloqueiro, bandido, enganadores. Por isso que foram expulsos. Não quer se converter, não quer saber de nada e está ali para enganar as pessoas. Então tem que expulsar mesmo. E esse amor que ele nos traz é justamente essa ligação com o Espírito Santo. Porque o dom maior de tudo, você pode ter todos os dons que está na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12. Pode ter até os 9 dons que tem lá. Mas se você não tiver amor, nenhum deles serve para você. Então o que manda sobre nossas vidas aqui na terra é você ter esse amor. Esse amor não pode se apagar. Esse amor você não pode desistir. Temos nossas perseguições, nossas tribulações,
temos nossas brigas, temos nossas ilhas, temos tudo, nós somos fracos, somos pecadores. Mas não pode deixar de reconhecer esse amor. Porque o selo do Espírito Santo vai vir através justamente desse amor, porque o Espírito Santo é totalmente amor. E Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu teu Filho unigênito para morrer por você e por mim, esse amor é incomparável a qualquer. Dá o seu Filho para morrer por nós. É o de mais especial que ele tinha. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo, criou tudo. Mas o de mais especial que ele tinha é o Filho dele. Porque amor. Pai e mãe têm amor pelo filho. Não tem? Mas o filho muitas vezes, ao longo do tempo, depois que cresce, se esquece tudo o que passou os pais para criá-lo, para abraçá-lo, para o amor, né? Aí cresce, pois chega uma temporada, muitos deles esquecem dos pais, que nem aquele já joga logo no asilo, velho, aqui não serve para nada, só dá despesa. E eles muitas vezes é isso, não reconhecem, não querem ajudar mais, querem fazer com que o velho se vira, faz isso, é daquilo, some, vão viajar, se casam, tem seus filhos, nem apresentam os netos para os pais, para os avós, é assim. Aí a conversa é, não tenho tempo, estou trabalhando demais, estou fazendo todas as coisas, tudo, então, você não quer o selo do Espírito Santo. Porque se nós adquirimos o selo do Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz realmente, assim como nós, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. É isso que ele quer. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É vontade dele que nós sejamos filhos. Agora nós somos filhos, nós temos que ter amor o resto de nossas vidas. Reconhecer pai, mãe. Não está lá no mandamento? Honra pai e mãe para ter vida longa na terra. E tem muitos que chegam a uma certa altura que já começa a querer impor certas coisas para os pais. Pai é você tratar com amor, pai é você abraçar, pai é você ajudar, você ficar preocupado, você saber o que ele fez por você, você tem que derramar o teu suor, teu sangue por ele, abraçar. Você quer ter vida longa na terra? Não é assim não, ficar impondo as coisas, quer impor lei. E assim diz para louvor da glória de sua graça, versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. Gratuitamente nós recebemos isso aí. Mas Jesus nos mostrou no momento que ele foi preso, que todos os discípulos que andavam com eles, e mesmo os apóstolos, fugiram. Pedro negou ele 3 vezes. Então nós, pais, se amanhã você tiver filho também, lembre-se, por mais que você crie com amor e carinho, por mais que você abrace, um dia ele vai te cobrar alguma coisa. Dificilmente conhecer dentro de uma família, quando cresce, monta uma família, se ele vai colocar algumas imposições, algumas porções, algumas coisas, algumas ideias, que sejam.
tem que ser que nem Jesus, se render ao Pai, aquele que te criou. Se render até o final da vida dele, até ele fechar os olhos, aqui na terra, se você quiser receber o selo do Espírito Santo. Olha quanta coisa que nós temos que fazer e não percebemos. Que às vezes você fala palavras que o pai aceita, entendeu? Mas magoa. O pai e a mãe aceitam, são velhinhos, magoa, para não ir ao contrário, porque deixa ele ver. Talvez eu errei. Não é você que errou, é o mundo que está fazendo ele errar. É porque ele não pegou o selo ainda do Espírito Santo. Agora o selo é individual. Você e eu, pastor, não tem obrigação nenhuma de dar selo para ninguém, que não sou o Espírito Santo. Eu preciso também do selo. Estou correndo atrás para adquirir o selo. O selo é individual, assim como a nossa salvação. Nossa luta é grande aqui na terra. Porque ele fala assim, no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele já derramou o teu sangue por nós. Nós devemos nos render a ele. Ele já derramou o teu sangue por nós na cruz. Então a redenção tem que ser automática de todos nós. E como que é essa redenção? Ele está dando só um exemplo para nós a respeito da redenção de Jesus Cristo por todos nós, e por causa do Pai, da obediência ao Pai. E a mesma coisa o Filho tem que fazer. Hoje em dia até apareceu, por causa de umas terras, nós vimos no Facebook, o pai mata o filho por causa das terras, que o filho ter tomado o pai. O pai já de idade pegou um revólver e matou o filho. Imagina o que esse filho estava fazendo para esse pai. Vai chegar a ponto de ter que matar. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ele nos deu sabedoria. Nós temos prudência. Nós temos sabedoria. Mas muitos estão usando essa sabedoria para outras coisas. Para ofender, para destruir. Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra do Senhor nos conselha. O Espírito Santo está conosco para nos avisar, para nos mostrar que nós temos que buscar o selo com Ele. Então Cristo já veio, já se rendeu, entregou por todos nós. O sangue dele foi derramado, preço caríssimo. Não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, não foi nada, foi de sangue, caríssimo. Então agora depende de nós entendermos isso e andar nos caminhos do Senhor. Só que Ele mandou o Consolador para ficar com você, para te consolar nesses momentos que você vai passar de rejeição. Rejeição que você não pode nem a rejeição, você tem que baixar a cabeça, aceitar e achar que aquilo ali, por ser novo,
está passando dificuldade. Então, eu tenho que baixar a cabeça e aceitar, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, que é isso ou aquilo. Por isso que enquanto não conhecer a palavra, enquanto não buscar esse selo, enquanto não tiver o Espírito Santo, vai continuar desse jeito. Pai e mãe passam a noite sem dormir, porque teve que engolir a seco o que o filho jogou sobre ele. Agora, só que as pessoas se esquecem que geralmente os pais que geraram, que fizeram a parte dele, assim como Deus fez a parte com o filho, eles se esquecem que os pais estão blindados por Deus. E o que eles mais querem, os pais, quer que os filhos também sejam blindados, que estejam com o Espírito Santo, que venham fazer a coisa certa, que venha andar nos caminhos do Senhor, que venha se render a Deus. É essa a vontade dos pais. Qual pai que se pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? Então, os pais se choram pelos cantos, nas madrugadas, e até ora para que Deus não faça nada para os filhos. Só que Deus, Ele é justo. O problema é esse. Deus é justo. Porque quando nós adquirimos o selo, versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança e predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É isto. É isto. Nós fomos feitos a herança. Você gerou, recebeu aquela alegria, é um presente de Deus, porque até hoje nem cientista nenhum sabe como que gera uma criança no ventre da mãe. É um presente, a mãe fica feliz, contente, satisfeita, aquele presente maravilhoso, tremendo, é sangue do sangue, você cuida com unha e com os dentes, você abraça com amor, desde bebezinho até crescer. E quando cresce, muitos querem impor as coisas, quer rejeitar. Agora muitos também abraçam, ficam amor, não larga, fica junto e tal. Mas sempre vai haver uma competição. Sempre vai haver uma competição. Por isso que os pais têm que se desdobrar quando tem de 2 filhos para cima. Sempre os primeiros vão sofrendo mais que o segundo. Então ele tem que trabalhar o amor dos dois. É assim. Jesus trabalhou o amor de todos os apóstolos. Tinha 12. Ele trabalhou o amor de cada um. Só um que se desviou, que foi Judas. Então sempre vai ter um que vai desviar. Sempre vai ter um que vai dar problema. Sempre vai ter um que vai ter que, o pai e a mãe vai ter que engolir. Mas só como Deus é justo, olha o que aconteceu com Judas. O receio e o medo dos pais é isto. O desviar da presença de Deus. E também do pastor. E a palavra do Senhor vem ainda no capítulo 3, no versículo 13, quer dizer, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa.
Aleluia. Então você só vai ser selado com o Espírito Santo da promessa se você fizer o quê? Andar na palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e você também tem que crer. Também, querido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. É isso. Não é só eu pregar aqui em cima, não. É bonito, é lindo, maravilhoso. O Espírito Santo está me usando. Mas eu tenho que crer também nessa palavra, porque a palavra é para mim também. Primeiro que tem que receber sou eu. E eu tenho que transmitir o que ele está pedindo para transmitir. Por que isso para você e para mim? Por quê? Versículo 14. O qual é o penhor? O que é o penhor? A garantia. Penhor quer dizer a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele nos garante que se você andar na presença do Evangelho, da palavra do Senhor, você vai receber o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia, e você vai ter um resgate. Eita Deus poderoso! Porque você tem um penhor, você tem a garantia da palavra do Evangelho e do selo do Espírito Santo. Então você vai ter um resgate da terra. Eita Deus! Você vai ter um resgate da terra para você entrar no reino dos céus. Só assim. Crê de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, para você alcançar isso. Você que está nos assistindo, não sei de que país você está assistindo, mas que Deus possa tocar na sua vida, que você busque esse selo do Espírito Santo, para você ser selado. Você já tem, irmão, você já tem sobre as tuas mãos a palavra da salvação. Você já tem o Evangelho, palavra da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem sede, vem a mim, que fluirão rios de águas vivas sobre a sua vida. Sabe o que ele quis dizer? É o respeito do selo do Espírito Santo. Rio de águas vivas. É aquele que pairava lá em Gênesis, Apocalipse. A terra era escura, era um abismo, tinha nada, acabado, é assim como as pessoas estão hoje em dia. Está um abismo, está escuro, está oco, não tem mais nada dentro, só as coisas materiais do mundo. O Espírito Santo pairava sobre as águas para limpar tudo, para tirar tudo, para a luz acender. E é o que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, acender a luz sobre você. Ele quer fazer algo tremendo sobre nossas vidas. Aí Paulo, além disso, é que muitos pais fazem para os filhos. Paulo ora pelos crentes. Muitas vezes nossos filhos são crentes, mas estão desviados. Muitas vezes nossos filhos são crentes, estão na igreja, mas precisam de oração. Tem que cobrir de oração, porque você não sabe de onde vai vir a seta, você não sabe de onde que vai vir a rejeição, você não sabe os pensamentos, você não sabe com quem eles estão andando, você não sabe quem é que vai fazer com que ele vire a cabeça. Paulo ora pelos crentes, versículo 15. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui, essa é a oração que Paulo fez para os lá de Efésios, porque tinha alguns que estavam na presença e tinha alguns que estavam saindo da presença. Mas é uma oração que também serve para todos nós, para nós sabermos que a plenitude, a glória, a sabedoria, o pleno conhecimento vai iluminar nossos olhos, vai nos trazer a luz, para que nós possamos servir a Ele, fazer a vontade dEle. Agora você não pode ser egoísta, você tem que passar isso para as pessoas também. Você tem que passar para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que estão na sua casa, na sua família. Andar. É impossível não ter uma discussão, é impossível não ter um desvio, mas tem que haver um retorno, voltar para a palavra. Isso vai fazer, sabe de que forma? Se você orar, porque a oração não vai voltar vazia. Pode demorar até um tempo, pode demorar alguns anos, mas não vai voltar vazia. O Senhor sabe que a sua oração, quando chega no reino, Ele vai agir no momento certo, na hora certa. Por isso que nós falamos, a sua oração não vai voltar vazia da presença de Deus. Mas por quê? Porque a ligação com o Espírito Santo tem que ser todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Todas as igrejas têm que começar a valorizar o Espírito Santo nos tempos de hoje, para que todos venham receber o selo. Tinham esquecido dele, a terceira pessoa, que estão falando que é a terceira pessoa, mas não é a terceira pessoa, não é a terceira pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles é uma pessoa só. E esse selo nós temos que valorizar, principalmente nós crentes, valorizar para recebê-lo. Aleluia. Eu quero passear com você um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Quero que você abra lá para mim, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos trabalhando com Efésios. Abre para mim lá em 1 Coríntios 9, versículo 2. 1 Coríntios 9, versículo 2. Só voltar um pouquinho atrás.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler desde o número 1, porque Paulo fala assim: a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Vou ler de novo: a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aleluia. Paulo prega a palavra do Senhor, ele tem a liberdade para pregar, só que os direitos dele, ele sabe que está no selo, que é o Espírito Santo. Então aqui ele já está afirmando que porventura não é o selo que eu estou passando para vocês, como eu estou fazendo hoje, para que você venha buscar esse selo, para que você seja selado pelo Espírito Santo. Você vai ter uma intimidade com Ele, você vai andar uns tempos com Ele, você vai ser batizado no Espírito Santo com fogo, você vai adquirir poder para falar do Evangelho, da palavra do Senhor. Você não vai ter vergonha, você vai ter tempo. E depois, com certeza, você vai receber o selo, a garantia para você entrar no reino dos céus. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo foi a fundo, porque ele escreveu todas essas cartas, foi o que mais escreveu na Bíblia. Porque quando ele recebeu a imposição de mãos do profeta Ananias, o profeta Ananias falou assim: Paulo, seja cheio do Espírito Santo. E ao mesmo tempo ele foi cheio do Espírito Santo, caiu as escamas dos olhos, foi transformado ali naquele momento. Só que ele correu para receber o selo. E qual foi o selo dele? Prisão, decapitação. E ele fala a respeito: combati o bom combate, guardei a fé, e agora vou buscar a coroa da glória. É isso. É o preço que nós pagamos. Uma série de coisas, uma série de perseguições. Por isso que ele fala aqui na palavra dele. Abre para mim agora, em nome de Jesus, Mateus 27, 66. Mateus capítulo 27, versículo 66. Aleluia. Diz assim esse versículo, Mateus 27, versículo 66, que é o último versículo. Esse capítulo parece até os livros da Bíblia, que tem 66 livros. Aleluia. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É como Isaías tem 66 capítulos também, né? Mas aqui ele diz assim: indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. O
que ele quis dizer? Nós estamos pregando até agora a respeito do selo. Esse selo era do imperador. Então, aquela pedra que foi colocada ali no sepulcro de Jesus, foi selada a pedra. Então, ninguém poderia mexer ali. Entendeu? Só que esse selo foi colocado por homens. E o selo do Espírito Santo, que seria no terceiro dia, a ressurreição de Jesus Cristo, então ele destruiu o selo daquela pedra. Aquela pedra foi removida, porque o selo do Espírito Santo é o que Jesus recebeu para ele poder ressuscitar. Então o selo que nós estamos buscando, que é espiritual, não é qualquer selo. É um selo poderoso, é um selo que destrói o selo humano, porque destruiu o selo do imperador que ninguém podia mexer. E a mesma coisa, todos nós que recebemos o selo, quando nós estamos na palavra, na igreja, quando nós estamos buscando. Então, o Espírito Santo vai nos preparando, vai nos mostrando, mas você não pode desistir do caminho. Você tem que estar sempre andando, sempre aprendendo, sempre buscando, sempre ali, e aceitando e ficando feliz, e sabendo que aquilo ali é para a sua eternidade. Até o momento que ele determina, sela você, a esse selo, você já está esperando para que você receba a sua salvação. Porque se é ele que convence nós do juízo da justiça e do pecado, então nós não vamos ter mais pecado, nós vamos estar dentro do juízo de Deus também, e nós estaremos dentro da justiça também de Deus. Não vamos aceitar qualquer coisa, não vamos andar em qualquer lugar, então nós vamos ser selados. Até o momento ainda estamos em pecado, somos fracos e temos que lutar para esse selo. É por isso que ele quer que nós sejamos assim. Quer ver uma coisa? Abre lá em Apocalipse 23. Apocalipse 23, capítulo 20, versículo 3. Apocalipse é o último livro da revelação. Apocalipse 20, versículo 3. Está dizendo assim: a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Versículo 3: lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aleluia. Então vai prender ele e vai colocar o selo. Aqui já é a revelação do Espírito Santo, já é a revelação de Apocalipse, que foi entregue para João lá na ilha de Patmos, através do Espírito Santo. Então vai colocar o selo para que ele não saia, para que ele fique lá, como está dizendo, lançou no abismo e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem quantos anos? 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amém? Vocês estão entendendo o que significa o selo do Espírito Santo?
Quando você ouvir na palavra do Senhor, numa pregação a respeito do selo, é esse selo do Espírito Santo para nossas vidas. Agora eu quero que você, depois de ter lido o Apocalipse, você abre lá em Romanos 4:11. Nós estamos terminando já. Romanos 4:11. Nós estamos com horário bom hoje. Podemos passear na Bíblia. Romanos 4:11. Romanos 4:11 diz assim a palavra do Senhor. Você que abriu aí, que já achou. Romanos 4:11 diz assim: Abraão justificado pela fé. 11, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Aleluia! E o pai da circuncisão, isto é, daquele que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que ele quis dizer com isso aqui? Ele recebeu o sinal da circuncisão com o selo da justiça da fé. Abraão tinha fé. Então por isso que a gente fala amor, fé, esperança, perseverança e obediência. São as 5 palavrinhas que nós carregamos no nosso coração, para que nós, quando lemos a palavra do Senhor, tenhamos desenvolvendo ela sobre nós, sobre o nosso espírito, sobre o nosso íntimo, sobre nossa vida, sobre nossa alma, e nós desenvolvemos isso. E hoje nós estamos falando sempre a respeito da ligação com o Espírito Santo, mas existe o selo. Existe o selo que faz com que nós estejamos ligados com o Espírito Santo. E não podemos esquecer isso. Quem é o selo da igreja? Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Quem é o selo da igreja é o Espírito Santo. Então temos que desenvolver. Por que ele é o selo da igreja? Porque Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou para os seus discípulos que estavam ali: eu vou agora ao Pai, mas eu vou pedir para ele descer o Consolador para vocês, mandar o Consolador para vocês, que é o Espírito Santo. Então fiquem reunidos aqui nessa cidade, em Jerusalém, no lugar o qual eu vou pedir para o Pai mandar o Consolador. Eles ficaram reunidos, mas eles não ficaram parados. Ficaram orando, jejuando por 10 dias. Isso nos sinaliza o quê? Uma fé. A fé de Abraão. Por que eles ficaram orando 10 dias, jejuando, e todos naquela sala? Por causa da fé. Eles acreditaram naquilo que Jesus falou. Agora, Jesus está lá à direita do Pai. O Pai está no seu trono. Quem está aqui embaixo é o selo. O selo está aí com você, sentado. O selo está aí onde você está nessa live, na sua casa, no presídio, no asilo, está no hospital, está aí no sofá da tua casa, você assistindo essa live, está aí no seu escritório, está aí no teu carro, aonde você estiver assistindo essa live, o selo está aí. Você busca ele, desenvolve ele, mantém ele, aleluia. Não deixe ele rasgar, não deixe ele deteriorar, não deixe ele mudar. Mantenha ele sempre limpo, maravilhoso, tremendo, em oração, buscando.
fazendo a vontade do Senhor, que é Ele que vai garantir você. O penhor está com Ele. A ligação lá, o mensagem, a mensagem, é Ele que manda de você para lá. É como diz lá no Não Sabemos Orar Como Convém. Ele com gemidos inexprimíveis ora por nós, nos ensina a orar, nos ensina a pregar, nos ensina a meditar na palavra, porque Ele revela a palavra para você. Ele que te convence a você ler a Bíblia. Sabia disso? A partir do momento que você lê um capítulo, às vezes você fala assim, você fica desanimado, que um capítulo é grande, que um capítulo aí você vai lá ler, você está desanimado, está com sono, muitas vezes está com pressa, lê por ler, né? Mas não. Antes no meu devocional eu lia 3 versículos, quando eu comecei, e achava que já estava bom. Aleluia. Depois, com o decorrer do tempo, que não demorou muito, eu já comecei a ler o capítulo inteiro. Agora, em todos os meus devocionais, eu leio um capítulo inteiro de cada livro. E já estou praticamente no finalzinho. Eu creio que até o final do ano eu já li toda a Bíblia. E depois vou começar de novo. E é maravilhoso porque você pega o gosto, e esse gosto que você pega não é de você, é do selo, é o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que te ensina, é o Espírito Santo que te mostra, e se torna já algo do seu cotidiano, se torna algo já de você, todo dia de manhã, quando você acorda, você fazer um devocional, ler a Bíblia. Você começa com alguns versículos, daqui a pouco você está lendo o capítulo inteiro, daqui a pouco você está lendo 2 capítulos. Tem dia que eu leio 2 capítulos. E assim vai te exercitando esse selo para você alcançar ele. E esse selo chega um momento em que alcança. Aí vem o desejo, a vontade, o escolhido. Aí quando você está num culto, você ouve a palavra, aquela palavra te queima por dentro. Aquela palavra te dá um arrepio. Talvez você leu de manhã, chega na igreja, o pastor está pregando a mesma palavra que você leu. É direção do selo do Espírito Santo. Então tudo isso é um relacionamento com o selo que Ele quer fazer, por isso que Ele está aqui para que nós possamos atender e andar com Ele. Aleluia. Mais uma passagem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Acabou a bateria aqui, deixa eu trocar. Amém? 2 Timóteo, todos encontraram? Capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: aparta-se da injustiça
todo aquele que professa o nome do Senhor. Vou ler de novo, maravilhoso esse versículo. Paulo escrevendo para Timóteo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. Veja bem, ele foi lá no fundamento. É profundo isso aqui, é maravilhoso. O firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Eita Deus! Então, se você está buscando o selo, Deus te conhece. Teu nome já está rolando lá em cima. Oh, glória! Teu nome já está rolando lá em cima no meio dos anjos lá, ó. Está escrito no livro da vida, mas está rolando lá já. Por causa do selo. Porque o selo manda mensagem para cima. Eita Deus. Aleluia. Então, o fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça. Para você sair da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, a injustiça não chega mais em você. Você só vive na justiça. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Paulo escrevendo para Timóteo. Olha aqui, olha aqui. Que visão, que revelação do selo, que revelação do Espírito Santo. Timóteo era um dos que andava com Paulo. Timóteo era grego, filho de pais gregos. Se converteu e começou a andar com Paulo. E agora que empolgou, vamos ver mais um versículo. Apocalipse 7, versículo 2. Para terminar. Apocalipse 7, versículo 2. Está bem pertinho aqui, é só virar para frente. Apocalipse 7, versículo 2. Aqui diz assim: os 144 mil selados de Israel. Tem uma igreja aí que faz um entendimento disso aqui, que só eles que vão entrar no reino dos céus. Os 144 mil selados de Israel. Aleluia. Então ele está falando a respeito dos selados. De uma certa forma, se você observar do que nós estamos pregando até agora a respeito do selo, quem tem o selo do Espírito Santo, só que aqui é uma revelação do Apocalipse que foi entregue para João lá na ilha de Patmos. E os 144 mil selados de Israel, o que diz aqui a palavra, realmente são aqueles que são selados pelo Espírito Santo. É o que eles acreditam, essa igreja. Mas aqui no capítulo, no versículo 2, ele diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Aleluia. Versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos
na fronte os servos do nosso Deus. O que ele quis dizer com isso? Então, essa igreja está um pouquinho enganada, que não é só os 144 selados de Israel. Está certo que é o povo escolhido por Deus. Israel é o povo escolhido, é a nação escolhida por Deus. Aleluia. Então, por que ele diz? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus. Então ele está falando do anjo aqui, não está falando de gente, de homem, está falando do anjo que está com o selo. Aleluia. Depois, mais para frente, ele diz: clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquei nem a terra, nem o mar, e nem as águas, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, todos somos servos. Então, todos nós temos direito do selo. Seremos selados antes de nós entrarmos no reino de Deus. Aleluia. E aqui nós terminamos essa pregação, esse culto, em nome de Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que todos nós, você que está nos assistindo também, todas as nações, venhamos a valorizar essa busca desse selo que está com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Curva sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor para nós encerrar o culto. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Pai amado, nós te agradecemos, meu Deus, por esse culto, por essa palavra, por esse ensinamento, pela direção do Espírito Santo e a revelação dele para nossas vidas, para as vidas que estamos assistindo. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco, nos revelando a palavra, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, para que nós possamos passar para os teus filhos, para que nós possamos alcançar vidas, alcançar nações, para que eles possam entender que o caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Que a palavra do Senhor seja, meu Pai, entregue a todas as nações, e todas as nações possam se render ao Senhor. Pedimos pela nação japonesa, que eles possam abrir o coração para a palavra do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que haja um avivamento aqui nessa nação, que esse povo seja tocado pelo poder do Senhor. Venha conhecer o Senhor, venha conhecer o selo, venha ser selado também para que possa entrar no reino de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando, nos usando, Senhor, como servo do Senhor, para que nós possamos levar a Tua palavra a todo esse povo, porque nós somos missionários do Senhor, enviados do Senhor aqui nessa terra, aqui no Japão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos ao Senhor, te agradecemos pelo ensinamento, te agradecemos pela revelação, te agradecemos porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, em nossas famílias, na Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, queremos continuar fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Abençoe todas essas vidas que estão nos assistindo, todas essas famílias, sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor, mesmo aqueles que estão na UTI, estão nos hospitais, estão nos presídios, Senhor, estão nos asilos, que o Senhor possa dar força a cada um deles, e eles possam estar dentro do selo do Senhor, buscando a presença do Senhor, se rendendo ao Senhor, Pai, fazendo a Tua vontade para alcançar o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nos dá força, Senhor, entendimento, conhecimento, para que nós possamos estar sempre prontos, meu Deus, para pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, a todas as nações, para cumprir o Teu ID, para pregar a Tua palavra, e vidas venham aceitar Jesus Cristo, para que eles possam ser batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, conhecendo o Senhor, para ter o selo para entrar no Teu reino, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa nossas vidas, usa Tuas filhas que estão na igreja, usa as pessoas que estão nos assistindo, que sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou ministrar a bênção apostólica, você que está nos assistindo também. E vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Papai, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, o Criador. Aleluia. E a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, o selo da igreja, o selo de nossas vidas, que esteja com vós e com toda a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, os seus acompanhem em nome do Senhor Jesus Cristo até quinta-feira às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, uma semana de vitória dentro do selo do nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Um beijo no coração, até quinta, em nome de Jesus.